E nesse vídeo você vai aprender como comprar o seu herói no DeFi Kingdoms. É um pouco complicado, tem muitas informações, mas vamos passo a passo para que você possa entender e comprar um herói que faça sentido e que te dê dinheirinhos. Meu nome é Caio Garay, se você gostar desse tipo de conteúdo, faça com meus queridos 3.450 inscritos e considere se inscrever nesse canal, apertando o botãozinho que se encontra aqui embaixo e também deixando seu like. Em primeiro lugar, onde vamos comprar nossos heróis? Aqui na taverna. Mas o que podemos fazer com heróis? Os heróis, eles podem procriar, podem criar outros heróis, eles podem participar em quests, participar em missões para ganhar itens, eles podem evoluir e são essas três coisas que eles podem fazer nesse momento. No futuro, eles poderão participar de aventuras, ainda não foi lançado as aventuras, seria muito legal se fosse no estilo Tibia, onde você vai lá e mata os bichinhos, e também lutas PVP, onde você vai pegar o seu herói e lutar contra o herói de outra pessoa. Se a gente entra aqui no roadmap do jogo, mostra o que foi criado, então o jogo começou como uma corretora, onde a gente pode dar liquidez, eu já mostrei isso no outro vídeo. Foram lançados os heróis da geração 0, que a gente vai aprender já o que significa. As quests já foram lançadas, que são as missões para ganhar itens e vender esses itens. E aí teremos aqui a evolução do jogo, até que teremos PvE, que seria as aventuras. E por fim, o último lançamento seria o PvP, onde lutaremos contra outros personagens. Vamos voltar ao jogo aqui. Onde vamos comprar nossos personagens, nossos heróis? Aqui na taverna. Clique em taverna, aqui tem o Barkeep, mas a gente vai clicar no Agent, que é onde vocês vão comprar seu herói. E aí podemos clicar em comprar heróis, vender heróis ou listar o seu herói para que ele seja alugado. E vamos aprender sobre isso já já. Vamos comprar os heróis. Essa é a tela onde você vai comprar os seus personagens e aqui tem algumas informações sobre cada herói. Aqui esse NFT é raio, montanha, homem. E o que isso significa? Nada, na prática não significa nada, pois não temos nenhuma quest, nada no sentido de utilizar essas informações nesse momento. Talvez quando lançar as aventuras ou o modo PVP de batalha um contra o outro, isso será importante. Bem como a vida, o health e a mana, não tem funcionalidade nesse momento. E aqui temos informações importantes. Duas classes, Thief e Knight. Então esse personagem é um ladrão e cavaleiro. Se temos classes, significa que cada um pode fazer uma coisa diferente. Vamos clicar nessa tela e veremos que temos todas essas classes de personagens. As classes básicas, 8 classes básicas, as classes avançadas, Elite e por fim a classe exaltada, que é o melhor personagem do jogo, seria o Dread Knight. Vamos clicar aqui. O melhor minerador do jogo seria o Paladino. Aqui de jardinagem, o melhor seria o Sage. Agora, o melhor pescador do jogo seria o Ninja. Cada personagem, ele é bom em uma coisa diferente e péssimo em outra coisa. E é por isso que você tem que estar atento na hora de escolher o seu personagem para não pegar um personagem que não é bom em nada. Por exemplo, você tem um monge e a profissão principal dele é mineração. Então ele não vai conseguir minerar porque ele é horrível com mineração. Ou talvez um mago. O mago é o pior personagem do jogo para mineração. Vejam só, já estamos aprendendo coisas novas. Sabemos que cada personagem tem uma classe diferente. E aí ele pode ter uma profissão. Onde veremos a profissão? Vamos virar aqui a carta. Profissão do personagem. Aqui está dizendo que ele é foraging. Que ele coleta as coisas na floresta. Mas ele é um thief. O thief é bom em quê? Thief, ele é bom em pescaria. Se ele fosse pescador, ele seria um dos melhores pescadores do jogo. Ou seja, se você colocar o seu personagem para fazer uma pescaria, ele certamente pegaria peixes ou algum item lá que o jogo vai oferecer, que você possa vender e dar retorno, dar algum lucro maior. Mas esse Thief, ele está marcado Foraging, né? Foraging. Thief, vamos descer a tela, ó. Ele é horrível como Foraging, como coletador de coisas na floresta. Mas é o que tem para hoje. E é por isso que ele está sendo vendido aqui por esse preço de 31 Jewel. O Jewel é a moeda do jogo, então você tem que ter 31 Jewel para comprar esse personagem. E quanto melhor é o personagem, mais caro vai ficando. Esse é o personagem mais barato do jogo nesse momento, você vai pagar 31 Jewel. Isso porque ele não tem uma característica adequada a ele. Se ele é um thief, se ele é um ladrão, a melhor profissão que ele teria seria a de pescador. Mas o jogo diz que ele é um foraging, ele é um coletador. Então já aprendemos outra coisa. Cada personagem tem suas classes. Thief é a classe principal dele. Depois temos a profissão. E temos que combinar a classe com a profissão para que ele possa evoluir de certa forma dentro do jogo. E onde vamos utilizar essa profissão? Vamos entrar aqui no jogo, aqui profissões. Temos 4 profissões diferentes, e essas são as missões que a gente pode realizar. Nós tivermos um pescador, vamos clicar aqui e Start Quest, começar essa missão. Então colocamos um herói, escolhemos um herói, ou até 6 heróis ao mesmo tempo, se a gente tiver bastante heróis. Começamos a quest, e aí vamos retornar o que a gente pescou ali, e podemos vender esses peixes, e vale uns dólares, vale bastante dinheirinho, dependendo do que você conseguir coletar. Só que, se ele for um pescador, ele vai gastar 5 de estamina. O que é essa estamina? Vamos voltar aqui no personagem. Todos os personagens têm estamina. Vejam só, 25, 25
é a estamina básica deles. Então, se cada tentativa custa 5, se ele fosse um pescador, poderíamos fazer 5 pescarias ao mesmo tempo. Podemos pescar 5 vezes e aí colhemos os recursos que ele acabou de pescar ali no caso. Só que, se ele não for pescador, que é o caso desse ladrão, ele não é pescador, ele é foraging, ele gasta 7. Então, se ele tem 25, 7 daria 3 vezes 7, 21, sobraria 4. Ou seja, ele poderia ir em 3 missões ao mesmo tempo. Vejam só, você pode ir com 5 se você tiver um personagem que é pescador, mas se ele não é pescador e você quiser que ele pesque, ele só vai poder ir 3 vezes ao mesmo tempo. O personagem tem que ter uma combinação da classe dele mais a profissão correta para que você coloque ele para fazer uma missão. Se você não combinar essas coisas, você certamente vai gastar estamina à toa. E essa estamina, depois que você gasta toda ela, por exemplo, tem as 25 aqui, vai gastando, chega no 0. A cada 10 minutos sobe uma estamina. Então, para subir essas 25, demoraria mais ou menos 8 horas para que enchesse novamente essa barra. E aí você vai poder fazer novamente as missões. E é assim que você vai ganhar o seu dinheiro. Você vai colocar os seus personagens em missões e missões a cada 8 horas para que você ganhe as recompensas de cada missão que ele for realizar. Vimos aqui que ele pode ser um pescador, mas também podemos ser forager, coletadores. Colocamos ele para começar uma quest. Mesma coisa, se ele for foraging, ele gasta apenas 5 de estamina, ou se ele não for, ele vai gastar 7, você pode mandar até 6 ao mesmo tempo, e colher as coisas da floresta para que você possa vender e ganhar dinheirinhos. Além do que você pode colher, também sobe o percentual, aqui ó, foraging, ele já tem 4.6, então essa pessoa mandou ele colher várias vezes e já subiu aqui o percentual dele de foraging, de coleta. Você vai ganhando pontos por isso e também XP. Cada vez que você manda ele em alguma missão, você ganha XP. Aqui temos 2.000 de 2.000, significa que ele já está pronto para evoluir para o segundo nível. Só que essa pessoa não quer evoluir o personagem dela, ela quer vender. Aqui, 1.300. Se ele for em mais algumas quests até 3.000, você vai poder evoluir para o nível 3. Então aprendemos mais uma coisa. Temos aqui os level. Level 1, podemos evoluir para o level 2, mas vamos terminar a parte das missões. Pescaria, coleta. Aqui temos esse Gardener. No momento não está ativo, coming soon é que em breve vai estar disponível, mas já está disponível se você entrar na versão beta do jogo. E o que seria o Gardening? O que seria a jardinagem? Lembra que o jogo ele é uma corretora? E se você vier no Garden, você pode prover o par de liquidez para que as pessoas façam os trades. Aqui no Seed Box é onde você vai colocar o seu par de liquidez. Então vamos descer a tela. Aqui eu tenho Duel com Buzzed, que são dólares, ganhando 590% em Duel, que é a recompensa na moeda do jogo. Se a gente faz uma missão de Gardening, você vai pegar um herói que é bom em Gardening e vai colocar ele dentro de alguma piscina que você tem. Então, se aqui está dando 590%, vai para 600% por aquele período. Então, tem as estaminas. Vai gastando estamina a cada 10 minutos, vai comendo uma estamina lá e você vai ganhando um pouquinho mais de APR, de juros, por estar fazendo essa missão. E também temos a última missão de Mining. Mining também não está disponível, vai estar disponível em breve. É uma missão onde você vai colocar um personagem para desbloquear suas recompensas. A gente vê aqui, ó, que temos recompensas desbloqueadas. Eu tenho 55 centavos aqui. E recompensas travadas, 1 centavo. Isso porque eu já colhi agora há pouco. Vamos ver se tem alguma outra aqui. Essa piscina de Duel com Matic, eu tenho desbloqueado 6 dólares e tenho bloqueado 11 dólares. Então, se eu faço a colheita disso, vai parar aqui no total bloqueado. Eu tenho 2 Duel bloqueadas, 2.84. Então, eu vou nas profissões, coloco o minerador, que aqui no caso ainda não está disponível, e aí ele vai ajudar a desbloquear o que eu tenho de recompensa bloqueada. Eu tenho 2.84, aí vai passar 1 hora, vai para 2.83, até que esgote as minhas recompensas bloqueadas e eu possa vender ou fazer o que eu tiver interesse com as recompensas que eu tenho aqui. Então demorou tudo isso para a gente aprender sobre o que são as profissões, mas as coisas vão se encaixando. Vamos a outra informação. Falamos que o personagem tem level, então podemos subir de level. Como ele sobe de level, quando você manda ele nessas missões, vai subindo 1 XP, 2 XP, sobe XP, até que ele cumpre todo esse total aqui de 2.000. Esse já cumpriu as 2.000 do level 1 para ele passar para o level 2. Aqui ele já está no level 2, ele tem que fazer 3.000, ele tem 1.300 e pouco, para que ele possa ir para o level 3. E onde vamos evoluir o personagem? Vamos voltar aqui no jogo, World Map. Vem aqui no ciclo de meditação aqui embaixo. E é aqui que você vai evoluir o seu personagem. Clica aqui nesse bichinho, entre no círculo, e aí você coloca o seu herói e escolha um status para que evolua automaticamente. Então você pode escolher entre esses status aqui. Vamos voltar nos personagens, virar a cartinha. Esses são os status desse personagem. Veja só, aqui tem 2 status que são com cores diferentes. O status verde é que ele ganhou quando ele foi forjado, quando esse personagem entrou na vida dele, ele ganhou mais 2 pontos de Wisdom. Então ele seria 7, mas ele ganhou esse status aqui, o verde, então ele foi para 9.
Agora o azul é um bônus que você vai ter toda hora que você for evoluir o seu personagem. Então você tem que combinar as coisas também. O ladrão, ele deveria ter sorte e agilidade. E aqui temos que esse ladrão, ele tem agilidade. Então, ó, 10 de agilidade mais 10 de sorte, ele teria 20 pontos para pescar. Ele seria um bom pescador. Mesmo ele não sendo um pescador, ele é um foraging, mas se você achar que ele pode ser um bom pescador, você vai e sobe aqui mais um pouco de agilidade e escolha mais outros 2 status. Esses 2 status não vão subir automaticamente, vai rolar um dado dentro do jogo e que vai dar 50% de chance de subir o que você colocou. Além dessas 2 oportunidades de subir os status, há também outros 2 status, o primário e o secundário. Então, para cada status que um personagem tem, vamos achar aqui um personagem que seria o ladrão, que a gente estava vendo como exemplo. Ó, ladrão. Aqui é a base para que o personagem possa evoluir de nível em cada status. Se ele é um ladrão, ele tem como força, strength, 55% de evoluir para o próximo nível, de ganhar mais 1 ponto. Você ganha 1 ponto para cada coisa que for rodada e tiver a sorte de o dado rolar da maneira correta. Se você tem 55% de subir a força, mais 55% de dexterina, agilidade 70%, então o dado pode rolar de 1 a 70 que você vai subir mais 1 ponto. Agora, aqui no caso, se o dado for 26, você já não vai conseguir subir a inteligência, porque é 25% de chance apenas de você aumentar 1 de pontuação. E veja que tem os dados secundários, que seria essa parte aqui do personagem. Vamos voltar. A profissão secundária. Aqui é Knight. Ele é um thief, é um ladrão, com um cavaleiro. Knight. Clicamos em Knight e vemos que na parte de dados secundários, os status secundários dele, temos 17% de subir força, mais 13% de dexterina. Aqui já fica mais difícil de subir. Temos 4 formas de evoluir o seu personagem. Primeiro ele vai subir um bônus, depois 50% de chance de subir 2 itens que você escolheu, mais a subida dos dados primários e secundários de acordo com a pontuação dele. E aí você vai passar de nível o seu personagem. Bom, vamos a outra informação, e essa informação é uma das mais importantes, que seria a geração, Generation. Aqui está o Gen 4. Ou seja, se está na geração 4, existem outras gerações antes dessa. Geração 0 são os primeiros personagens do jogo DeFi Kingdoms. Então esses personagens foram 2.050 personagens que foram colocados à venda. E as pessoas compraram lá, pagaram $1.000, $2.000. Esses personagens podem gerar outros. Então se você pegar um personagem de geração 0 e comprar outro personagem de geração 0 ou alugar um personagem, podemos criar um novo personagem, podemos summonar um personagem. Vamos voltar aqui no Heróis. E esse personagem tem os Summons, que é quantos personagens ele pode trazer à vida também. Aqui só tem 2. Aqui também tem 2. Aqui poderia ter 9, ele já fez 3, então sobra 6 ainda personagens para que ele crie. E como funciona isso? Vamos voltar aqui, que é uma coisa um pouco complicada também de entender. Temos geração 0, eles são os personagens mais caros do jogo, porque eles não têm limite de Summons. Eles podem summonar quantos personagens ele quiser. Pode summonar mais de 13, ou seja, eternamente vai summonar os personagens. E aí, você pegou um geração 0 com outros geração 0, eles vão gerar um geração 1. Aí o geração 1, ele tem um limite de apenas 10 summons. Ele pode summonar mais 10 personagens. E se você pega um geração 1 com outro geração 1, vai virar um geração 2. E assim por diante. Sempre que você criar um personagem novo, ele vai somar mais um daquele personagem de maior nível que você teve. Por exemplo, se você tem um geração 0 e um geração 2, colocou eles para fazer os seus acasalamentinhos, vai gerar um geração 3 e não geração 1, porque seria 2 mais 1. Então, se você pega um 3 com 0, vai ser um 4. Sempre é dessa forma que é contado, até que chega na geração 10, e aí não tem mais outros personagens para serem criados. Você cria uma geração 11, porque ele só tem uma oportunidade de gerar outros personagens. Mas a gente viu aqui, esse aqui tem apenas 2. Isso acontece por quê? Quando você vai criar um personagem, e ele, por exemplo, é da geração 1 e já summonou 8 vezes, sobrou 2 cargas para ele summonar. Então, se você gerar outro personagem da geração 2, ele não vai ter tudo isso de cargas. Ele não vai ter 9, ele vai ter só 2, que é a quantidade que sobrou daquele que você teve. Então, você também tem que estar atento quando for summonar um novo personagem. Eu vou mostrar para você onde que você vai fazer isso. Vamos fechar a tela. World Map. Você vem aqui no portal. E aí você vem no Archdruida, Infuse Crystal, coloca o seu herói, coloca o segundo herói. Se você não tiver o segundo herói, você pode alugar um herói. Clica aqui para alugar um herói. Então, se você tiver um herói da geração 1, alugue outro da geração 1 para criar um da geração 2. Não adianta você pegar um da geração 5, 6, porque você vai ter um 7, você não vai ter um 2, entendeu? Esse personagem, ele tem apenas uma carga de summonação. Você paga 0.1 DIL para alugar esse herói. Então, se você tiver um personagem da geração 5 e alugar esse outro da geração 5, você vai gerar um da geração 6, mas com apenas uma carga, porque esse aqui já gastou tudo. E o que seria esse Summon Fee?
é a taxa que você paga para summonar um novo personagem. Aqui você tem que pagar 56 Jewel para que você summone ele. Vamos clicar aqui. Você poderia colocar o seu herói, eu não tenho um herói. E aí você tem que pagar o aluguel desse personagem, ou se você tiver 2 heróis, você não precisa alugar o herói, né? E aí você tem que pagar um custo de summonamento. Aqui está dizendo que eu tenho que pagar 56 para summonar. E aí se eu colocasse esse outro herói, também teria mais uma taxa. Eu mostraria aqui, ó, a taxa do herói 2, a taxa 1, mais a taxa de aluguel. E aí você vai pagar tudo isso para ter um novo herói. Um herói da geração 5 talvez não valha a pena, porque se a gente voltar aqui nessa tela, veja só esses valores. Esse é o custo que você paga em Jewel para poder criar outro herói. Se você tem um herói da geração 0 e é a primeira vez que ele está summonando outro, você vai pagar 6. Então você tem 2 heróis da geração 0. Um você já summonou uma vez e o outro você já summonou 10 vezes. Então você tem que pagar 24 mais 6 para gerar um outro herói. Então talvez não valha a pena. Fica mais barato você comprar um outro herói ou guardar dinheiro para comprar um herói aí da geração 1, 2 que tem mais chances de summonar de uma forma mais barata. E além da taxa em Jewel, tem também a taxa em Gaia Tears. Você tem que ter pelo menos 20 Gaia Tears, 10 para cá e 10 para cá, para que você possa summonar um novo herói. Então tem vários custos aí. Além de você ter um herói, e o segundo, que pode ser seu ou alugado, você tem que pagar a taxa em Gaia, mais a taxa dos personagens, que seria em Jewel. E aí você cria um novo herói. Criando um novo herói, ele vai aparecer aqui no Summoner, vai aparecer o personagem aqui, para que você possa vender ou colocar em missões. Eu acho que já deu para ter uma boa noção do que a gente pode fazer para comprar um herói. Existem infinitas combinações a serem realizadas que você tem que pensar antes de comprar um personagem. Em primeiro lugar, temos que saber qual é a característica dele, qual é a classe dele. Também temos que ver qual é a geração dele, se vale a pena ter um da geração dessa. A quantidade de summons que a gente pode ainda realizar com ele. E também as características, os status e a profissão. Tudo tem que se combinar. E aí, se a gente voltar aqui nessa tela, podemos combinar alguns personagens. Por exemplo, se a gente quer ter o melhor pescador do jogo, que é um ninja, temos que ter um pirata e um monge, colocar eles para fazer o amor deles lá e gerar um novo personagem, que pode ser um ninja ou não. Não é 100% de chance que vai nascer um ninja desse cruzamento aqui. Então, dessa forma que você vai organizando como você quer comprar um personagem. E vamos pesquisar no da geração 0. Descemos a tela. E vamos ver o preço desses personagens. Olha só, 3.498 é o personagem mais baratinho de geração 0, que tem infinitos summons. Então vamos ver quanto custa esse personagem aqui. 3.498, 51 mil dólares. Nesse momento, se você quiser comprar o personagem de geração 0, que são os melhores personagens do jogo, você vai gastar 51 mil dólares. É muito caro. Mas se você pegar de outras gerações, por exemplo, geração 1, vamos clicar aqui. O mais barato que você vai comprar é 35 Jewel. 35 Jewel, nesse momento, 500 dólares. Então vocês vejam aí qual vale a pena vocês comprarem. Quanto maior a geração, mais barato vai ficar o personagem. Se vocês querem fazer as quests, não está nem aí para gerar outro personagem, simplesmente quer colher os itens das quests, você pode comprar um de geração maior, porque você não vai gerar outros personagens. Outras informações importantes, aqui vemos as características de cada personagem. Por exemplo, o ninja, ele é excelente em pescaria, a profissão que mais se adequa a ele. Mas temos outras profissões. Nem sempre vamos conseguir pegar um ninja que é excelente em pesca, pois a profissão dele pode ser que venha como minerador. E aí você tem que comparar os status do personagem para ver se vale a pena modificar, porque você vai ter aquela perca de estamina na hora que você for realizar sua quest. Vemos aqui que esse é um personagem ladrão, aquele primeiro exemplo. Se ele fosse pescador, ele teria uma grande vantagem, pois da classe comum, melhor pescador, é realmente um ladrão e ele tem agilidade e sorte. Aqui temos de agilidade 10 e de sorte 10 temos 20 pontos para pesca. Só que de foraging, vamos voltar no foraging. Qual que é a característica de foraging? Dexterina mais inteligência. E aqui, dexterina é 8, inteligência é 6. Tem apenas 14 pontos. Ele é uma profissão de foraging. Só que ele não é tão bom em foraging. Se você mandasse ele em pescaria, certamente teria melhores resultados, apesar de mandar apenas 3 vezes em vez de 5 vezes quando a profissão tem a estamina adequada. Lembre dessas combinações. Vamos tentar fazer uma recapitulação aí. Veja a profissão que ele te dá aqui e veja o status se combina. Quando ele é pescador, é agilidade mais sorte. Então aqui 10 mais 10, 20 pontos. Se ele fosse outra coisa, por exemplo, gardening, seria Wisdom mais Vitality. Wisdom, 9, mais Vitality 6, 15. Então também está um pouquinho abaixo. Se ele fosse minerador é Strength mais Endurance. Strength 7, Endurance 6. Teria aqui 13.
Então, mesmo ele não sendo um pescador como profissão principal, ele sendo foraging, o que ele mais se adequa é pescaria, pois ele tem agilidade e sorte com 20 pontos, que é mais do que a soma das outras classes. E se você quisesse comprar esse personagem aqui, você mandaria ele fazer pescaria em vez de fazer foraging, apesar do custo de estamina ser mais alto, pois você teria melhores resultados nas recompensas das suas quests. Só que, se você quiser um personagem para procriar, para criar, fazer outros summons, já não é um personagem bom, pois ele é da geração 4 e tem mais apenas uma carga de summons. E também ver qual é o level do personagem, que é o 1. Se for um level 2, ele vai ter uns status melhores e assim por diante. E quanto melhor é o personagem, mais caro ele fica. Esse jogo tem uma barreira de entrada, pois aqui a gente já percebeu que o personagem mais barato custa 31 nesse momento e 31... $450 é o personagem mais barato. Então, para você fazer a sua primeira compra, eu recomendo que você pense muito bem antes de fazer isso, escolhendo daquela maneira. Veja a classe do personagem, veja a geração do personagem, quantas cargas de summon ele tem, qual é a profissão, e se um se encaixa no outro, qual é a profissão que mais se adequa a ele, para que você compre um personagem e não se arrependa depois. Você pode revender o personagem, tem muita gente que faz trade comprando um personagem, analisando a força dele, sabendo que ele vale um pouco mais, e aí você pode fazer os trades dessa forma. No momento eu não tenho nenhum personagem, meu foco é apenas no DeFi dessa plataforma. Eu prefiro deixar no DeFi os meus investimentos e não em personagens, pois eu também não tenho tempo de ficar jogando a cada 8 horas lá, apertar o botãozinho e fazer com que ele faça quests e ganhe alguma coisa aí, algum lucro. Última informação sobre os personagens antes de a gente acabar o vídeo, se a gente entrar aqui no meio. Esse personagem é comum. O verdinho é incomum. Então os personagens também têm classes. Isso melhora os status dele também. Se nós tivermos 2 personagens comuns, a chance de gerar um terceiro comum é muito grande. Se a gente tem 2 incomuns, para gerar um comum vai diminuindo. Vemos aqui nessa tabela. 2 comuns, 58% de chance de gerar outro comum. 2 raros, cai para 49% de chance de gerar um comum. E aumenta a chance de gerar um mítico. Se nós tivermos 2 míticos, a chance de gerar outro mítico sobe para 3,5%, em relação a 2 comuns, que tem a chance de gerar em 0,2%. Então também temos que olhar quando formos comprar os personagens. Por esse vídeo é só, eu espero que você tenha gostado, apesar de ser longo. Teve muita informação aí que você pode extrair para fazer suas combinações e chegar no valor adequado para você comprar o seu primeiro personagem do jogo, ou talvez evoluir, fazer o que você quiser aí dentro desse jogo aí. Muito obrigado e até a próxima!